O jornalista Ricardo Mello foi repórter especial da TV Globo durante alguns anos. Trabalhou também no SBT e na Record. Na Globo fazia várias reportagens especiais para o Fantástico. Nos últimos meses, dedica-se a trabalhos solos e independentes nas redes sociais. Num deles, explica didaticamente toda essa polêmica sobre a tributação do imposto de renda este ano. Uma bomba que atinge o assalariado neste 2023, foi criada pelos antecessores Michel Temer e Jair Bolsonaro, mas que, obviamente, valendo-se de fake news e meias-verdades, a turma antipetista trata de botar no colo de Lula. As fake news e as meias-verdades são espalhadas por bolsonaristas e até por ex-eleitores de Ciro Gomes nas redes sociais. Elas reclamam de uma distorção na cobrança do IR, que passou a atingir até quem ganha apenas um salário mínimo e meio, e tratam de culpar um governo que tem apenas 20 dias por essa situação. Uma distorção que só existe porque a tabela de correção do imposto deixou de ser corrigida a partir do governo Temer e continuou assim com Bolsonaro. Mas vamos ao que interessa, o vídeo explicativo de Ricardo Mello. E cabe até uma pergunta: por que o governo Lula, e até mesmo por que o próprio Lula não produz materiais assim, curtos e objetivos, explicando as coisas para o povo? Se você ganha mais de R$ 1.903 de salário na carteira, fica nesse vídeo que o assunto te interessa. Você vai pagar imposto de renda esse ano. É óbvio, você quer saber de quem é a culpa disso, né? E eu tô aqui para te contar, mas contar a real, tá? Porque tá rolando muita desinformação. Desinformação é uma palavra bonitinha que eu achei para substituir mentira mesmo. Então, ó, clica aqui do lado, engaja comigo para espalhar esse vídeo no mundão da internet e vem. Uma das versões que eu vi lá no submundo do Zap e do Telegram é que o Lula decidiu cobrar imposto de renda de todo mundo que ganha mais de R$ 1.900. Isso dá mais ou menos um salário mínimo e meio. É verdade esse bilhete? Meia é verdade, meia mentira. Vou te explicar. Muita gente vai pagar imposto de renda pela primeira vez agora, então vamos entender o que é essa tabela de isenção. Todo ano o governo define qual vai ser o limite de salário livre de pagar imposto de renda para o ano seguinte. Desde 2003, essa tabela vinha sendo reajustada sempre. 2003 foi o primeiro ano do primeiro mandato do Lula. Em 2004, por exemplo, o salário mínimo era R$ 260, quem ganhava acima de R$ 1.058 era isento do imposto de renda, ou seja, só pagava quem ganhava mais de 4 salários mínimos. Até 2015, a tabela foi sendo reajustada, direitinho, todo ano. A última alteração foi feita pela Dilma. Na época, quem ganhava R$ 1.787 era isento. Só que desde 2016, já no governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro, a tabela não teve nenhum reajuste. São 7 anos em que o salário vai subindo por causa da inflação e a tabela fica aqui paradinha. Aquela isenção que em 2004 era para quem ganhava até 4 salários mínimos, agora está em um salário mínimo e meio. Se fosse para reajustar a tabela só por essa inflação dos 7 anos sem reajuste, já teria que ter uma isenção de R$ 4.700. Na campanha de 2018, Bolsonaro prometeu que elevaria essa isenção para R$ 3.000. O governo dele, em 2021, mandou um projeto para o Congresso, aumentando esse limite para R$ 2.500. Foi aprovado na Câmara, ainda está no Senado. Então, para ficar claro, o responsável por essa atual tabela do imposto de renda é o governo que acabou, e não o governo que está começando, entendeu? Tá, Ricardo, mas esse governo que está começando não pode fazer nada? Pode, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque a promessa desse governo é cobrar mais impostos dos ricos para isentar os pobres. E aumento de impostos só começa a valer de um ano para o outro. Então, o que dá para fazer é uma gambiarra para não penalizar tanto os mais pobres, aumentando os descontos nos impostos. Essa gambiarra está sendo discutida no Congresso. Tem vários projetos lá. Se um deles for aprovado e o Lula sancionar, entra em vigor. Mas, repito, é só um quebra-galho, só vale para agora. O imposto de renda de 2024, esse sim, vai ser 100% de responsabilidade do Lula. Mas o desse ano foi feito pelo governo que acabou. De qualquer forma, a gente não pode esquecer que o Lula fez 3 promessas na campanha: cobrar mais impostos dos mais ricos, reajustar a tabela todo ano, aumentar a isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Então, bora fiscalizar e cobrar para que essas promessas sejam cumpridas, porque se isso acontecer, 16,5 milhões de brasileiros vão ficar livres de pagar imposto de renda.